Se você quer coisas excepcionais, precisa estar disposto a trabalhar por elas por períodos excepcionalmente longos. Eu aposto que 90% das pessoas que não chegaram onde queriam simplesmente pararam cedo demais. Eu saí da minha enrascada porque eu não vivia na minha realidade atual. Se eu tivesse vivido na minha realidade atual, eu ainda estaria na realidade que foi construída para mim. Então, eu tive que viver nessa realidade com a qual eu sonhava, e toda a minha premissa era manifestar esse sonho com estratégia. Então, eu tive que viver como se fosse real. A coisa que mais vai te abalar é quando seus sonhos voltarem para você e disserem: por que você não me deu uma chance? A maioria das pessoas não corre atrás dos seus sonhos, eu percebi. Na maioria das vezes, esses sonhos vieram de Deus, o seu próprio Criador. Ele está pronto, disposto e capaz de te ajudar. O preço do progresso é a dor. Você precisa pagar um preço para vencer e a maioria está disposta a isso. A maioria prefere evitar a dor e busca conforto. Para obter bons resultados, é preciso trabalhar duro. E se você não trabalhar duro por algo, não vai conseguir um resultado que realmente valha a pena. Eles podem pagar uma vez, mas literalmente você tem que pagar isso todo santo dia. E o mais louco disso é que o preço muda todo dia. O preço da vitória muda diariamente, todo dia mesmo, e você tem que estar disposto a pagar esse preço, seja qual for naquele dia. Nada é fácil, mas você tem uma escolha a fazer. Quer sentar e voltar a ser quem você era antes? Não! Então é disso que você precisa. Você realmente quer um lugar seguro? É isso que você quer? Você quer ser tão fraco a ponto de precisar ser protegido de ameaças? Que tipo de vida é essa, afinal? Ou seja, se eu não alcançar o que esperava, ainda consigo seguir firme e ser tão dedicado, comprometido e motivado quanto no primeiro dia. A verdade é que a paixão não está em uma pessoa, não está em um lugar e não está em uma coisa. É algo dentro de você. Em qualquer posição em que você esteja, você quer ser o melhor, aquele que vai ser melhor do que qualquer outra pessoa. Você pode ser o melhor em qualquer função que exerça. Basta dizer a si mesmo: vou fazer isso melhor que qualquer um, não importa o trabalho. Não me importa o que você faz. Seja o melhor no que você faz. Talvez você queira ser honesta consigo mesma. Em vez disso, você é milionária ou algo assim. Você realmente quer? Porque você pode fazer isso acontecer. Você realmente pode. Viaje no tempo para daqui a 1 ano e analise os padrões que te trazem os resultados desejados. E então você traz sua bunda de volta para o aqui e agora e você decide: estou disposta a fazer isso agora? Principalmente tentando descobrir o que é que eu posso fazer, que só eu posso fazer. Esse é o verdadeiro desafio, e isso é algo que eu acho que leva a vida inteira para descobrir. Nós podemos realmente dizer às pessoas que você é bem-sucedido porque você se encontrou. Isso é independente de quanto dinheiro você ganhou, é independente de quantos seguidores você tem. É realmente sobre se você conseguiu descobrir o que é que você pode contribuir, qual impacto você pode causar, que ninguém mais vai causar. Então, o jogo da vida, se é que é um jogo, o objetivo final é se tornar insubstituível. Você é único, você é original. Não há ninguém que possa te substituir, assim como não há ninguém que possa substituir Leonardo da Vinci. Não existe ninguém como Napoleão Bonaparte. Não existe ninguém como Steve Jobs. Não existe ninguém que possa ocupar o lugar deles. E essa é a posição máxima de poder neste mundo. Pare de apertar o botão soneca. Se algum de vocês tem apertado o botão soneca, esperando por algum momento especial no futuro, esperando até que tudo esteja perfeito, agora é a hora. O despertador cósmico está tocando dizendo: acorde, é a sua hora, seus sonhos, suas visões, foram eles que escolheram você.
Eu estou sofrendo muito mais do que acho que é suportável. Grande parte disso é culpa minha. Minha vida não está na ordem que deveria estar. Eu sei que estou fazendo 50 coisas erradas. É como se eu pensasse, o que diabos há de errado comigo? O que há de errado com as pessoas ao meu redor? Isso é realmente sério. Não, eu não estou bem do jeito que sou. Eu não estou nada bem do jeito que sou. Eu sei disso. Bem, você está longe do seu potencial. Essa é a mensagem positiva. Sim, você está um desastre, mas pode mudar isso. O que faz Brady querer vencer tanto? O que faz Jordan dizer, ok, eu já tenho 4? Tipo, nem é uma nova temporada. Ele disse, vamos buscar, precisamos conquistar o 5º. O que faz Serena chegar a 23? Eu estou te dizendo, não é o dinheiro, o networking, não é, sabe, o quadro de visualização. Eu acredito que, para nós que estamos onde estamos, é algo que vem de dentro, sabe? E você não pode comprar isso. Tipo, você tem que olhar para dentro, encontrar isso e tirar essa força de lá. Todo ser humano nasce único. Cada um de vocês nasceu com um DNA e uma configuração cerebral que nunca existiram antes na história e nunca existirão no futuro. E eu comparo essa singularidade que cada um de vocês tem a uma voz dentro da sua cabeça. Ela está dizendo, você deveria fazer isso, você deveria fazer isso. É o que combina com você, é o que você faz bem. Mas o que acontece com todos nós, à medida que envelhecemos, é que essa voz vai ficando cada vez mais fraca. Você começa a pensar que o que realmente importa é estar confortável. Preciso achar uma posição confortável. Bem, mestres são pessoas que ouvem essa voz e a ouvem tão fortemente que permanecem fiéis a ela ao longo de toda a sua vida. O motivo pelo qual você se coloca em um estado de paixão é para mudar sua vida, e a única coisa que muda sua vida é tomar uma decisão. Então, enquanto você está nesse estado de paixão, é aí que você toma decisões. Se você toma uma decisão sem embalo, se você toma uma decisão a partir de um lugar sem paixão, você não vai ganhar embalo. Isso mata o embalo. É decidir, comprometer-se e se manter firme. Ou a tarefa da sua vida. Isso era o que você estava destinado a fazer na vida. É aquela semente que foi plantada ao nascer naquilo que torna você único. Como a pior coisa que já me aconteceu pode ser a melhor coisa que já me aconteceu? Você pode aprender a manter a calma durante o caos? Porque, meu amigo, eu estou arrepiado. Se você conseguir fazer isso, isso vai te ajudar muito em todas as áreas da sua vida, em um relacionamento, nos negócios. Se você quer ser um atleta, se você quer jogar, tipo, não importa o que você faça, uma das coisas em que você vai ter que se tornar excelente é deixar todo o barulho desaparecer e focar totalmente naquilo em que você está trabalhando. Eu só quero que você tente nesses momentos em que você se ouve. Eu quero que você tente. Nesses momentos em que você sabe que é hora de se manifestar, eu quero que você tente. É só isso que eu sempre peço de você. Porque se você simplesmente fizer isso, você vai literalmente desbloquear o potencial da sua vida. É através desse fracasso que a gente aprende. São as tentativas e erros. A parte do erro é extremamente importante, cuidar dos limites. Tentando estar na fronteira das coisas, certo? Então, para apoiar a inovação, você precisa estar confortável com o fracasso. Você decidiu que havia algo que queria tanto que liberou todo o seu desejo. Você ficou obcecado por isso. Se era um negócio, um carro, um relacionamento ou uma transformação do seu corpo, se há algo que você já imaginou e agora é real, é porque você não apenas imaginou. Você colocou tanta emoção nisso que agora faz parte da sua vida. Antes era um sonho, antes era uma meta e agora faz parte da sua vida. Sei o quanto me esforcei diariamente e estou disposto a me sacrificar pelos meus objetivos. Isso não se trata de se privar emocionalmente. Isso não é sobre se desgastar até o limite. Primeiro de tudo, é fazer algo que você ama, para que, enquanto você se esforça e se dedica tanto, seja algo que você realmente quer fazer. Por outro lado, porque você está se dedicando tanto, você simplesmente não sente a culpa que a maioria das pessoas sente quando tira um tempo de folga.
Honre a luta. Como tantas pessoas lamentam a dificuldade e elas odeiam isso. E eu fiquei tipo, qualquer coisa que você trata com ódio morre rapidamente. Você tem um sonho e odeia o processo. Se você despeja ódio no processo, o sonho vai morrer. Sabe, tenha muito cuidado com o que você direciona ódio ou coisas assim. E a maioria das pessoas faz isso com as dificuldades. E eu sempre vi as dificuldades assim. Eu vou honrar esse processo. Eu vou honrar o fato de que isso é difícil, porque é exatamente isso que é necessário. Mas a maioria das pessoas tem estratégias disponíveis. Ou elas poderiam consegui-las, ou você poderia criá-las. Mas o problema é que você tem uma história. E a sua história é o motivo pelo qual não está funcionando. E a história é, eu já tentei o quê? Tudo. Se tivesse tentado tudo, eu estaria em forma. Sempre há uma história. Digo às pessoas, se você romper com a história das suas limitações e abraçar a verdade da sua capacidade ilimitada, tudo muda. Realização profunda e duradoura. A coisa que, como seres humanos, nos faz sentir bem, aquilo que todos nós, no fundo, buscamos em segredo, não importa o que você diga para as pessoas que está buscando, o que você realmente está buscando é realização. Você quer se sentir bem com quem você é. Você quer se sentir bem com as suas contribuições. Você quer se sentir bem com o significado e o propósito da sua vida. Essas são as coisas que as pessoas realmente buscam. Pensam que o dinheiro traz isso, mas estão enganadas. Pessoas sem limites. São seres humanos que assumem quem são e aceitam isso. E não dizem a si mesmos que, de alguma forma, são deficientes por causa de qualquer aspecto deles mesmos. Essa ideia de tomar sua vida em suas próprias mãos e ser o tipo de pessoa que você escolhe ser e entender que tudo o que aparece no seu caminho é uma oportunidade, é uma bênção. E só quando eu aprendi como celebrar praticamente tudo que apareceu no meu caminho, que consegui superar isso. A decisão que você está prestes a tomar faz você crescer, amplia seu futuro ou expande as possibilidades da sua vida? Se a resposta for sim, então a decisão é sim, não importa o quão assustador isso seja. Tenha uma mente aberta para tudo e não se apegue a nada. Um dos princípios centrais da minha vida é que ninguém sabe o suficiente para ser pessimista sobre qualquer coisa. E que cada um de nós, quando fechamos nossa mente para o que é possível para nós ou para o que é possível para a humanidade, isso bloqueia o gênio que reside e vive em cada um de nós. A verdade é, a vida nunca será alegre, a menos que você traga alegria. Eu realmente sinto isso. Tantas pessoas estão esperando para serem felizes e elas estão esperando tipo, bem, talvez quando meu chefe relaxar, eu vou relaxar. Ou, sabe, quando ela for vulnerável, eu serei vulnerável. Ou se for como se estivéssemos esperando por algo, eu penso, não é assim. Sua vida nunca será o que pode ser a menos que você traga isso. Shakespeare disse, nada é bom ou ruim, o pensamento é que define. Não existe nada bom ou ruim, certo? Só existe estímulo e depois resposta. As pessoas acham que é de um jeito objetivo. Elas acham que é de um certo jeito e sentem que devem reagir conforme as emoções despertadas. O que digo é que de jeito nenhum, essas emoções podem não te servir. Elas certamente não têm o objetivo de te levar em direção ao seu objetivo. O papel delas é te manter vivo, simples assim. Então isso não é necessariamente muito útil em um contexto moderno. Se você quer sempre estar avançando em direção ao seu objetivo, se quer estar otimizado, precisa aprender a controlar suas emoções. É importante aprender a criar uma narrativa para si mesmo que não dependa apenas do que é objetivamente verdadeiro, pois não vivenciamos o mundo assim. É identificar o que me levará ao meu objetivo. E se você não encontrar algo que ame no que faz, nem se dê ao trabalho. Porque se você não tem paixão pelo que faz e não ama, isso fica cansativo, certo? Bem, se você não for apaixonado pelo que faz na vida, isso fica cansativo e aí vira trabalho.
E assim que vira trabalho, você está acabado. Então, esse progresso que estamos criando na busca pela ubiquidade, pela felicidade, pela utopia desse lugar ao qual vamos chegar. Esse lugar tropical chamado felicidade é a maior mentira de todas. Então, a verdade da nossa existência é que não existe nada realmente do lado de fora que possa jamais nos preencher de verdade. Muitos de vocês se sentem presos porque vocês estão esperando algum tipo de força externa para empurrar vocês, pressionar vocês a mudar, a alcançar a grandeza, a serem incríveis. Ou vocês estão esperando que alguém lhes dê permissão? Sinto muito, mas ninguém vai aparecer. O único tipo de força que realmente vai criar mudança na sua vida é você, a força interna. Eu odeio dizer isso, mas para aqueles de vocês que se sentem realmente presos e continuam achando que alguém tem que hipnotizar vocês, o que é ridículo. Isso é força externa versus força interna. Ele disse: então, há aqueles que chegam a um estágio em que percebem a futilidade desse esforço constante, dessa luta pelas coisas que perecem. Coisas que, após conquistadas, mostram-se apenas sombras. É nesse estágio que algumas pessoas deixam de buscar coisas no mundo exterior para buscá-las em Deus. Tirando o foco da minha vida, das coisas. As conquistas, as aquisições, reputação, propriedade, com as quais começamos a nos identificar. Pergunte a si mesma se era isso que realmente queria ou só estava acostumada. Você tem que estar alerta quando está sofrendo. Você tem que estar alerta para a beleza da vida, para a beleza inesperada da vida. E você tem que olhar e ver onde as coisas ainda são belas e onde ainda existe algo que sustenta, que pode te ajudar a passar por momentos muito difíceis. Agitação e estresse servem para nos impulsionar. Tentar combater ou silenciar esse estresse em excesso pode ser problemático. Você tem que decidir, vai tentar silenciar o estresse ou vai realmente partir para a ação? Esse é um ponto de escolha crítico para qualquer pessoa que tenha passado por algo negativo. Seguir em frente, desde que não coloque você em perigo, é absolutamente o remédio para o medo e o estresse. Coragem não é a ausência de medo. É agir apesar dele. E confiança não é a ausência de autodúvida. É estar disposta a tentar, mesmo assim, você duvida de si mesma. O mundo nos deu um experimento gigantesco, onde você pôde praticar e continua praticando a habilidade mais importante do planeta, que é a resiliência emocional. Você realmente precisa abraçar a escuridão. Você realmente precisa abraçar a raiva. As pessoas têm um dom dentro de si. Se tem grandeza dentro de si, também tem uma paixão dentro de si. Agora é hora de colocar isso pra fora. 2020 é um ano de recomeço. 2020 não é por acaso que é 2020 em uma nova década. É visão clara para 2020 e além. Este é o ano de recomeçar. Este é o ano de reiniciar, este é o ano de reacender, este é o ano de repetir as coisas que você ama, este é o ano de se comprometer novamente, este é o ano de redesenhar, este é o ano de se envolver novamente, este é o ano de reiniciar, é esse o ano. A lição externa para mim foi perceber como é importante trabalhar duro quando as coisas estão bem. Quando está no fluxo, com impulso, entra no seu ritmo, segue em frente e trabalha mais, você se prepara para momentos assim. E eu acho que o problema é que, quando você fica seguro demais, confortável e complacente, começa a pensar: nada de ruim pode acontecer comigo, nada pode me atingir. De repente, algo assim acontece e todos voltam ao ponto de partida.
Mas eu nunca mais vou ser pobre. E ser pobre é um estado mental de se sentir fora de controle, com mentalidade de escassez, sentindo orgulho de ser trabalhador braçal. Ninguém deveria sentir orgulho dessa ideia, ponto final. Ponto final. Você tem um cérebro e uma solução para um problema pelo qual as pessoas querem pagar. Divulgue isso. Muitas pessoas te procuram, assim como acontece comigo, com grandes ideias. Um dia eu vou fazer isso. Quando vai ser esse dia? Vou te convidar. Não se prenda só ao objetivo, mas também ao desconforto que isso causará. Todos os dias diga sim para o que for preciso. Não importa o que mais. E essa é a razão pela qual sentimos dor, porque atribuímos significado a um determinado momento, certo? A razão pela qual você e eu sentimos dor é que nós atribuímos significado àquele momento. E então, quando esse momento é tirado de nós, pensamos que nosso valor também foi tirado de nós. Você pensa que todo o esforço foi perdido porque você tinha atribuído importância àquele momento. Mas a verdade é que isso não é verdade. O valor estava no esforço que você dedicou. Veja, muitos de vocês querem se destacar no mundo, mas continuam tornando isso opcional. E toda vez que fica difícil demais, vocês desistem. No momento em que você torna isso inegociável, não uma opção, tira todas as opções da mesa. Você não se preocupa com a montanha nem com o seu tamanho porque disse que ela deve se curvar. Lembre-se disso. Sua vida não é sobre você. Na verdade, sua vida é sobre as vidas de todos que você toca. Quando você faz da sua vida algo voltado para a vida de todos que você toca, você nunca mais vai acordar sentindo ansiedade, preocupação ou estresse. A pílula vermelha, sua única promessa é a verdade. É isso, não está dizendo que vai melhorar as coisas, simplesmente vai revelar como o mundo realmente é. E isso para mim foi incrivelmente inebriante, e eu tomei a pílula vermelha intelectualmente. E o que comecei a perceber é que a mente é a própria Matrix. Porque eu posso te dizer agora, hoje, neste momento, eu te prometo, a Matrix te pegou. Sabe, eu quero viver em um mundo em que a grande maioria das pessoas acorde toda manhã inspirada para ir trabalhar. Elas se sintam seguras lá e voltem para casa realizadas no final do dia. Esse não é o mundo em que vivemos agora. Esse é o mundo em que eu quero viver e esse é o mundo em que eu quero que meus amigos e minha família vivam. Os reais objetivos e intenções vêm de dentro. E quando vem de dentro, você tende a ter mais emoção em relação a isso. Porque eu posso fazer algo. Se eu posso fazer isso melhor do que os outros e é para um bem maior na sociedade, eu seria irresponsável se não soubesse. Que muitas pessoas procuram um sentido na vida. É como se elas fossem, eu ainda estou procurando um sentido e tentando entender como eu sou, como se isso fosse estar debaixo de uma pedra. Você tem mais poder do que isso. Você tem o poder de dar sentido à sua vida em vez de procurá-lo passivamente. Isto é água. Para um peixe, a água é tão onipresente que deixa de existir. Agora todos nós temos essa mesma coisa e ela está agindo sobre nós, nos impedindo de nos tornarmos quem queremos ser. Isso é nossa mentalidade, nosso sistema de crenças, algo tão onipresente. Está tão enraizado na essência de quem você é e na forma como você processa as informações que você nem percebe, você nem sabe que isso é real. E é isso que impacta a sua vida. É a sua incapacidade de perceber que a sua mentalidade controla tudo, que ela é a própria água. Quando você se torna consciente da água, você pode mudar tudo. Que você pode passar de um garoto assustado, perdido, em Tacoma, para quem você quiser ser.
Eu, com os poderes que tenho à minha disposição, consegui diminuir o sofrimento dos outros? Ou o corolário disso seria, eu melhorei a vida dos outros? Eles estão relacionados. E não quero dizer se dediquei o dia inteiro a isso. Então eu estaria ignorando a mim mesmo. Mas se houver algum pequeno gesto que eu possa fazer que realmente agregue valor à vida de alguém, eu vou fazer. Porque usar 10 minutos da minha vida para gerar felicidade, esclarecimento ou aliviar o sofrimento de outra pessoa seria irresponsável da minha parte se eu não fizesse isso. E esse 1/3, ou nem toda a minha vida, é gerado por pura intenção. Uma grande parte dela é assim. Marie diz que 1/3 é o propósito da sua alma para você. São pessoas que você está destinado a conhecer. E isso é pré-determinado. São situações pelas quais você está destinado a passar. E você deve vivenciar essas situações. Às vezes, a dor e o fracasso são necessários para que sua alma aprenda. É preciso se entregar a isso. Agora, o que isso significa é aceitar a incerteza. Se você tem 3 objetivos, talvez um não esteja alinhado com sua alma. Tudo bem. Ao escolher um significado, que é sempre decisão sua, você pode começar a criar uma vida incrível. As histórias representam como narramos nossa própria jornada, e a maioria vive indiretamente por meio de uma sensação. Muitas pessoas hoje são obcecadas pela chamada lei da atração. Posso dizer que ela também funciona assim. O universo não te dá o que você quer. O universo te entrega aquilo que reflete quem você é. Não pense em lei da atração, pense em lei da ressonância. Em outras palavras, você precisa ser aquilo que você deseja. E então o universo responde. Se esse é o jogo que estamos jogando, se eu posso construir meu sistema de crenças, se eu posso escolher a qualquer momento acreditar em algo que seja mais fortalecedor, não existe domínio maior do que o domínio sobre si mesmo. Na minha lápide, eu quero o epitáfio. Sinta vergonha de morrer até que tenha conquistado alguma vitória para a humanidade. Acho que qualquer um de nós deveria querer que o mundo estivesse um pouco melhor por você ter vivido nele. O que você tem a oferecer sem esperar nada em troca. Quando a vida for doce, diga obrigado e comemore. Quando a vida for difícil, agradeça e evolua. Não há nada nesta vida que vai te destruir mais rápido do que você não conseguir se perdoar pelos seus erros. Quem você era ontem não é quem você é hoje. Hoje é um novo dia. Hoje você é uma nova pessoa. Se você espera condições perfeitas para agir, elas não existem. Muitas pessoas nunca correm atrás dos seus sonhos porque não sabem exatamente como esse sonho será alcançado. Elas não têm todos os detalhes. Elas deixam o medo do desconhecido paralisá-las e o sonho delas vai morrendo aos poucos. Martin Luther King disse: "Você não precisa ver toda a escada, apenas dê o primeiro passo." E esse é o segredo. Esse primeiro passo tem um poder quase mágico. Se todo mundo que está lá embaixo e sente que não tem nada a seu favor, reformular isso como eu não tenho nada a meu favor, o que também significa que não tenho nada a perder ao agir, isso te torna uma pessoa muito mais perigosa. Dizem que talento é atingir um alvo que ninguém mais consegue. Mas genialidade é acertar um alvo que ninguém mais consegue ver. Na sociedade, muitas vezes somos pressionados a seguir o exemplo do talento, tentando acertar aquele alvo aparentemente impossível só porque alguém, em algum momento, conseguiu acertá-lo. Agora, acredito que o que um homem faz, outro também pode, mas acreditar demais que o alvo de alguém é seu pode distrair do seu próprio gênio. Por que você acha que adormece com os sonhos que tem? Por que você acha que sua imaginação cria ideias e visões de começar aquele negócio? Por que você acha que essas coisas passam pela sua mente? É por causa disso. Isso aí é uma pista da sua genialidade.
3 coisas ocorrem naquele primeiro passo. Primeiro, o seu medo diminui porque seu cérebro percebe que você ainda está vivo. A segunda é que sua empolgação cresce ao sair da zona de conforto, pois é quando você se sente mais vivo. E a terceira coisa é que você ganha impulso. E isso te leva para o próximo passo, e o próximo, e o próximo. E se você der passos suficientes, seu sonho se torna sua realidade. Este é o começo de um novo dia. Você tem este dia para usar como quiser. Você pode desperdiçá-lo ou usá-lo bem. O que você faz hoje importa, pois troca um dia da sua vida por isso. Quando chegar o amanhã, este dia terá partido para sempre. No lugar dele ficará algo que você deixou. Que seja algo bom. E como eu digo, eu sempre falo para as pessoas, Bob, mas cara, como você faz o que faz? No fim do dia me pergunto, consigo dar mais um passo? E geralmente a resposta é sim. Então se você consegue responder essa pergunta e não dar mais um passo, isso é o verdadeiro fracasso. Isso é realmente rápido. Muitos podem dar outro passo, mas escolhem não. Não sei se você consegue dar 2 passos. Você tem que responder essa pergunta, você tem que dar o primeiro passo. Sabe aqueles momentos em que parece que o mundo inteiro está contra você e seus sonhos estão a quilômetros de distância? Eu sei, já passei por isso, e quero que você saiba que você tem o que é preciso para superar. Quando você estiver nos momentos difíceis, não jogue a toalha. Busque força dentro de você, porque você é muito mais resiliente do que imagina. Acredite em si mesma, mesmo que ninguém mais acredite. É como ter uma âncora na tempestade. É uma fonte de conforto e orientação. Quando as coisas ficarem difíceis, apoie-se na sua fé e confie que você nunca está sozinha nessa jornada. Seus sonhos, seus objetivos, suas ambições, eles valem toda a dor, cada lágrima que você já derramou. O caminho pode ser cheio de obstáculos, mas está te levando a algo incrível. Eis a questão sobre o sucesso. Toda vez que há sucesso, você precisa estar preparado para a escuridão. Isso acontece de bom para você. Você tem que agora prestar atenção no que vai te ancorar, porque não dá para ter luz do sol sem escuridão. É preciso estar disposto a se levantar da cama e superar tudo o que a vida impôs para conquistar essa confiança. Muitas vezes é necessário se impulsionar e buscar essa confiança. Lutar, persistir, seguir na batalha, proteger a mente. Você está falhando, Deus prevalece. Sabe o que estou dizendo? Tipo, você está falhando ou Deus está prevalecendo? Porque muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, você sente como se perdesse alguém, sente como se os sonhos fossem adiados. Você acha que está falhando, não é? E você está falhando ou é Deus que está prevalecendo? Essa é a pergunta que sempre faço a mim mesmo, certo? Mas também entendendo que todas as coisas estão interligadas e tudo contribui para o meu crescimento como pessoa, certo? Eu digo isso todos os dias. Não importa o que aconteça neste dia, não importa como seja, tudo vai contribuir para o meu crescimento como pessoa. E se eu estiver tão longe do meu sonho agora, que eu morrer antes de realmente alcançá-lo? Morrer no caminho. Vá atrás do seu sonho. E se você nunca conseguir, se você morrer antes de alcançar seu sonho, morra indo atrás do seu sonho. Pelo menos, você vai terminar sua vida neste mundo, indo a algum lugar. Não apenas configurando. Diga amém.
se ao menos... Estou falando com você que está enfrentando uma tempestade. Quero que saiba, seja lá o que você esteja enfrentando agora, se conseguir reunir forças para aguentar firme e resistir. Se você não desistir, se você não abrir mão, vai chegar, meu amigo. Aguente firme, continue estudando, continue escrevendo, continue visualizando, apenas continue seguindo em frente. E se você perseverar? Se você perseverar, estou te dizendo, os problemas não duram para sempre. Toda tempestade que chega, ela vai passar. Disseram que o que você fez não foi suficiente. Eles disseram que você não seria nada. Eles disseram que você não era alto o suficiente, que você não era rápido o suficiente, que você não era forte o suficiente. Você não veio do bairro certo, mas mesmo assim você aparece. Você deve continuar a aparecer. Veja, o motivo pelo qual a maioria das pessoas se torna bem-sucedida na vida não é porque receberam cartas melhores. Não é por terem uma origem melhor do que a sua, mas porque nunca desistiram. Eles simplesmente continuaram aparecendo. Eles eram como uma torneira pingando sem parar, implacáveis na busca e determinados a conseguir o que queriam. Tudo o que pensamos é na arte, é uma arte, é literalmente uma arte. É uma arte que muitas pessoas aqui já dominaram. É a arte de criar questões e problemas que não existem. Já existem problemas suficientes na vida. O medo é um instinto. O medo te impulsiona, ele te acorda, ele te faz seguir em frente. A dúvida, você cria. Tudo o que você já duvidou sobre si mesmo, tudo o que você duvidou sobre suas habilidades, tudo o que você duvidou sobre até onde pode chegar, tudo o que você duvidou sobre o quanto deveria se esforçar, todas as dúvidas que você teve sobre onde deveria estar, você criou isso. Você deve sentir medo, você deve ter medo, mas não deve ter dúvida. Vão acontecer coisas que estão fora do seu controle. A pior coisa que você pode fazer é deixar que algo que está fora do seu controle controle você. Controle a si mesmo, controle suas emoções. Não fique com raiva ou frustrado. Em vez disso, mantenha a calma e descubra como seguir em frente. Você teve que criar um ser humano, pelo que você os faria passar para torná-los fortes. Talvez a vida não fosse tranquila. Pelo que você os faria passar para torná-los pacientes, você não daria logo as coisas para eles. Então, é como se quiséssemos essas características, mas cada uma delas tem um preço. É como, você quer pagar o preço para conseguir isso? Então, eu acho que se as pessoas enxergarem o período da vida pelo qual estão passando como o preço que estão pagando da própria carteira, mas a carteira é o tempo delas, segundos de vida que estão trocando por isso, então acho que mais pessoas estariam dispostas a fazer essa troca. Nada nunca vai ser dado para você. Tudo vai ser conquistado. Se você não sair por aí e fizer o que precisa ser feito, se não se esforçar, primeiro, você não vai obter resultados. Mas em segundo lugar, e o principal, você não merece nem conquistou. No final de cada dia, você se olha no espelho e se pergunta, eu melhorei hoje? Se a resposta for sim, e você seguir por 5, 10 ou 15 anos, quanto melhor estará? Você melhora a cada dia? Essa é a questão. E é só dar pequenos passos, você não tenta fazer tudo em um dia, em uma semana, em um ano. É o processo de melhorar a cada dia e fazer isso por um período de anos que então cria a obra-prima. Quando você descobre quem você é e o que quer fazer e dedica sua vida a isso como um maníaco, como se você estivesse totalmente comprometido com essa coisa. E você manifesta, na maioria dessas pessoas acaba fazendo o que diz que vai fazer e sendo quem diz que vai se tornar. E não há desculpas, não há dias de folga. São essas pessoas que mergulham de cabeça, são intensas, focadas e sabem o que querem. Elas sabem quem são e elas traçam essas metas de curto prazo e esse roteiro de como chegar lá. A maioria dessas pessoas consegue. Quando você olha para alguém e diz que aquele homem ou aquela mulher tem algo que você não tem, você está dando a si mesmo uma justificativa para não conseguir fazer. Você está se convencendo a desistir. Eles também não tinham essa habilidade. Eles conseguiram isso aparecendo todos os dias e executando. E principalmente quando não estavam com vontade.
O fruto de tudo que é bom na vida começa com um desafio. Tudo que vale a pena exige esforço. E não vai vir até você, não vai cair no seu colo, e não vai ser algo que, nossa, foi tão simples assim. Sempre vai ser difícil. Porque eu te prometo, se você desistir, ninguém nunca vai saber o seu nome. Se desistir, nunca saberá quem poderia ter sido. Essa é a diferença. Muitos desistem cedo demais e vão para o túmulo sem nunca descobrir quem realmente eram por falta de atitude implacável. Esse não será você. Você é aquele que continua. Você é aquele que diz, eu vou marcar presença nisso. Você é aquele que diz, talvez eu não tenha tido sucesso na primeira vez. Talvez eu tenha falhado na segunda, na terceira e na quarta vez. Mas pode acreditar, eu vou voltar pela quinta vez. Porque eu preciso descobrir isso. Você precisa descobrir isso. Você precisa saber como é quando você não desiste. Porque eu sei que você já sabe o que tem do outro lado de desistir cedo demais. Mas o que existe do outro lado de você ser incansável? Não invente desculpas. Não culpe nenhuma outra pessoa ou qualquer outra coisa. Controle o seu ego. Não esconda o seu orgulho delicado da verdade. E a verdade é: você tem tempo, você tem a habilidade, a força de vontade e a disciplina para conseguir. Bem, até que sua mente esteja aberta para as possibilidades de que eu posso fazer isso, você nunca será capaz de conseguir. Uma vez que a mente começa a acreditar que pode ser alcançado, só então ela começa a analisar taticamente como podemos fazer isso. Até lá, você vai sempre esperar. Por que você está fazendo só uma coisa? Por que você não faz porcaria nenhuma? Porque você está com medo. A questão é por quê? Eu só estou tentando entender o porquê. Quem vai ser julgado? Meus amigos, toda pessoa aqui que não está 100% feliz, inclusive eu, não está fazendo algo por medo do julgamento de outra pessoa. Você não tem autoconsciência, nem se conhece ou conhece os outros. Ok, então o segredo aqui para lidar com seus padrões é estar consciente desses padrões. Certo? Se você não estiver consciente desses padrões, vai repeti-los a vida inteira porque nem sabe que eles existem. Meus amigos, até que a nossa sociedade, e especialmente este país, redefina o sucesso como ser feliz e não ser rico, todos continuarão seguindo o caminho que estamos vendo na nossa sociedade. A principal chave para a felicidade aqui é sair daqui depois dessa palestra e se expor sobre suas vulnerabilidades, sobre no que você é ruim. Dê um passo para trás. Seja humilde. Trata-se de saber perder com humildade acima de tudo. E ninguém está falando sobre isso. Se você realmente passasse parte do dia refletindo sobre os próprios pensamentos, perceberia que mais da metade do que você pensa gira em torno de outras pessoas e do que elas têm, comparando-se a elas. Sua carreira, seu poder, seu sucesso na vida dependem da sua capacidade de mostrar sua singularidade, de mostrar sua originalidade, de ser diferente da multidão, de mostrar o que há de diferente em você. Essa é sua fonte de poder, o que chamo de tarefa de vida no meu livro. Você tem que ser honesto consigo mesmo, porque se não for capaz disso, não tem a menor chance de ser feliz. E ser honesto consigo mesmo é difícil. Meus amigos, nós somos tão bons em julgar todo mundo. Somos imparáveis nisso, mas não fazemos isso conosco mesmos. Sempre pensamos no que os outros fazem, em como nos encaixar e impressioná-los. E isso vai nos fazer perder o senso de quem somos, até um pouco da nossa alma. Minha pergunta é, qual é melhor? É melhor ser feliz, definir um valor e viver dentro desses limites? Ou é melhor correr atrás do dinheiro e se tornar vulnerável e infeliz? Eu sou suficiente.
Mas suficiente em quê? Sempre que ouço essas palavras, sinto que elas ficam presas na minha cabeça e entram em conflito com tudo que repeti para mim mesmo durante a maior parte da minha vida. Não tenho sido legal comigo mesmo. Passei a maior parte do tempo focado em por que não era suficiente. Pé chato, lento, pernas de frango que não crescem. Se autodepreciação fosse profissão, já sou profissional faz tempo. E eu sei que a mente aprende através da repetição. Não importa o quão baixo eu fale, ela sempre ouve. Construo minha identidade a partir do meu diálogo interno? Então por que não falar o que eu posso e parar com todos os não posso, porque eu tenho muitos nós? Pensei em muitos pensamentos que não trouxeram nada, então lutei para fazê-los parar. E finalmente dei ao meu ego o que ele queria e disse a ele o que eu não sou. Eu não sou burro. Eu não sou feio. Eu não vou desistir. Eu não sou fraco. Eu vou me reerguer, não importa quantas vezes eu tropece. Eu não estou quebrado, não tenho medo. Quando as coisas ficam difíceis, vejo o que não sou, o que me lembra que sou o suficiente. Sou forte o bastante para superar qualquer obstáculo no meu caminho. Sou corajoso o bastante para manter o coração aberto após uma decepção. Tenho força de vontade suficiente para superar qualquer dia difícil e sou divertido o bastante para transformar todo o meu trabalho em brincadeira. Eu tenho orgulho suficiente para não ser derrubado pelo que os outros dizem e tenho humildade suficiente para assumir todos os meus erros. E não é preciso uma habilidade especial, apenas uma mudança de perspectiva para passar por essa lista e sempre lembrar disso. Para tudo o que eu não sou, existe algo que eu sou. Para tudo o que eu não consigo fazer, existe algo que eu consigo. Eu posso ser feliz, eu posso ser livre, eu posso ser autêntico. Na verdade, eu sou tudo me permitindo. E eu sou tão grato e orgulhoso, de mim e de tudo o que eu sou. E assim, pelo resto da minha vida, farei o que puder para lembrar disso. Sim, eu não sou muitas coisas, mas tem uma coisa que eu sou. Eu sou suficiente. O maior desafio que você enfrenta é passar de acreditar para saber. Nós somos criadores de possibilidades, temos essa capacidade de criar essas possibilidades futuras encantadoras. Escolha a possibilidade mais incrível e então puxe o presente para frente para encontrar essas possibilidades. Muitas pessoas vivem nesse mundo, é o mundo das aparências. É o mundo da escassez, limitação, medo, dúvida e preocupação. É o mundo do mais do mesmo. A humanidade nunca vai resolver nenhum desses problemas. Então, apenas fique rico, seja feliz até morrer, ou fique com raiva ou entediado até morrer. Mas no momento em que você começa a se libertar desse padrão calmo, você começa a enxergar um mundo diferente. Que você tem a capacidade de pensar independentemente das circunstâncias. Você tem a capacidade de pensar independentemente do seu eu histórico. Você pode pensar independentemente de tudo o que aconteceu com você e fazer uma nova escolha. Meu destino não está em suas mãos. Pessoas que estão manifestando sua grandeza, elas encontram um jeito
de vencer. Muhammad Ali foi derrubado pela primeira vez por Joe Frazier e Howard Cosell perguntou: por que você se levantou tão rápido? E Muhammad Ali disse: eu olhei ao redor e vi onde eu estava. E ele disse: a lona não é lugar para um campeão. Veja um mundo de possibilidades. Você começa a ver um mundo de oportunidades. Você começa a ver um mundo onde está a sua missão. No primeiro mundo das aparências, é só tentar se virar dentro do construto da separação, das zonas de conforto, das conveniências. No segundo mundo, você vê oportunidades, você vê possibilidades. Isso é possível, que isso é realizável, que cada um de vocês, ao olhar no espelho, quando sente aquela leve inquietação tarde da noite, quando não dormiu e está ansioso e não sabe qual é o seu propósito, ou você acha que talvez não consiga causar impacto suficiente? Pense de forma exponencial. Veja que não é só esse papo metafísico, elevado e espiritual de frase de para-choque, embora isso também valha. Isso é tudo fundamentado em fatos concretos. Além disso, são as duas coisas. É uma verdade poética construída sobre extrapolações baseadas em dados. Na vida, você sempre vai se deparar com uma série de oportunidades determinadas por Deus, brilhantemente disfarçadas de problemas e desafios. Você não está no passado. Você não está no futuro. Você não está no presente. O passado, vergonha, culpa, orgulho imaturo. Futuro, ambição e medo. Presente, às vezes, é constrangimento e vaidade. Pode se tornar uma porta aberta para o eterno agora. Coisas ruins já aconteceram ou vão acontecer com você. Tenho certeza de que todos nesta sala já passaram por tragédias. E o que eu quero que vocês reconheçam agora é agradecer a Deus. Porque são essas coisas que eliminam os doentes e os fracos. São essas coisas que eliminam as pessoas que simplesmente não têm a força de vontade para aguentar até o fim. Minha capacidade de lidar com o sofrimento, minha capacidade de continuar quando algo é entediante, minha capacidade de aprender, eu aguento, não importa o quanto fique difícil, não importa o quão doloroso seja. Se isso serve aos meus objetivos, eu faço. O que te dá confiança, o que faz você deixar de ter medo, é superar o medo. Eu descobri a chave de tudo na vida, não está em nada disso. Você tem que encarar a si mesmo. Tanta gente vive até os 100 anos e morre infeliz tendo tudo. As perguntas que você faz a si mesmo vão determinar o rumo da sua vida. Eu me perguntava, o que preciso fazer para ficar rico? Então eu mudei a pergunta e comecei a perguntar o que eu faria e adoraria fazer. Todos os dias, mesmo que eu estivesse fracassando. Todo mundo tem uma história. Não postamos isso nas redes sociais. Mostramos nossa vida boa nas redes sociais. Todos nós temos uma masmorra. Eu só estou disposto a falar sobre honra. Resistência mental não é algo que você experimenta. É algo que você vive todos os dias. A vida é caos. É preciso um esforço sobre-humano para trazer ordem a isso, para encontrar sucesso no meio disso. Então, enquanto eu não posso prometer sucesso, posso prometer fracasso. Eu não posso prometer felicidade, mas posso prometer tristeza. Então, se você sabe que essas são as garantias e que as outras coisas são aquilo pelo qual você precisa lutar, é melhor que você esteja lutando por algo que por si só seja interessante para você. Mas as pessoas pensam que vivem para si mesmas, sem saber que você tem o poder dentro de si para mudar a mente de milhões de pessoas. Se você crê que o potencial humano é ilimitado, a maneira como usa seu tempo torna-se uma questão espiritual.
Não existe limite para a mente humana. Nós capitalizamos outras coisas. Você não está desistindo, não está jogando a toalha. Você está dizendo que existe uma maneira de contornar isso. E quando você descobrir, quando a vida te apertar como um torno e você conseguir resolver isso, é aí que você supera. 9 lições de vida. Algumas dessas coisas podem te inspirar, outras serão entediantes e com certeza você esquecerá tudo em uma semana. Primeiro, você não precisa ter um sonho. Os americanos em programas de talento sempre falam sobre seus sonhos, tudo bem? Se você tem algo que sempre quis fazer, sonhou, algo que está no seu coração, vá em frente. É uma forma de ocupar seu tempo perseguindo um sonho, e se ele for grande, pode levar quase toda a vida para alcançar. Quando você alcançar sua conquista e encarar o vazio que ela traz, já estará quase morto, então não fará diferença. Nunca tive esses sonhos, por isso defendo dedicação apaixonada a objetivos de curto prazo. Tenha pequenas ambições, abaixe a cabeça e trabalhe com orgulho no que estiver à sua frente. Você nunca sabe onde pode acabar. Saiba que a próxima busca que vale a pena provavelmente vai aparecer na sua visão periférica, então tenha cautela com sonhos de longo prazo. Se você focar demais à frente, não verá o que brilha no canto do olho. 2. Não busque a felicidade. A felicidade é como um orgasmo. Pensar demais afasta isso. Mantenha-se ocupado, faça alguém feliz e talvez você também fique, por consequência. Não evoluímos para estar sempre satisfeitos. O Homo erectus, satisfeito, foi devorado antes de passar seus genes adiante. 3. Lembre-se de que tudo é sorte. Você tem sorte de estar aqui. Você é incalculavelmente sortudo por ter nascido e incrivelmente sortudo por ter sido criado por uma família legal que te ajudou a se educar e te incentivou a ir para a faculdade. Ou se você nasceu em uma família horrível, isso é falta de sorte, e eu sinto muito por isso, mas ainda assim você é sortudo. Por acaso, você é feito do tipo de DNA que acabou formando o tipo de cérebro que, quando colocado em um ambiente de infância horrível, tomou decisões que fizeram com que você acabasse eventualmente se formando na faculdade. Muito bem. Parabéns por ter se reerguido sozinho, mas você teve sorte. Você não criou a parte de você que te levantou. Esses cadarços nem são seus. Acho que trabalhei duro para alcançar as conquistas duvidosas que alcancei, mas eu não criei a parte de mim que trabalha duro. Perceber que não se pode realmente atribuir a si mesmo o mérito pelos próprios sucessos, nem culpar os outros pelos fracassos, torna você mais humilde e compassivo. A empatia é intuitiva, mas também pode ser desenvolvida intelectualmente. 4. Faça exercícios. Pratique um esporte, faça yoga, levante peso, corra, o que for, mas cuide do seu corpo, você vai precisar dele. A maioria de vocês vai viver até quase os 100 anos, e mesmo os mais pobres entre vocês vão alcançar um nível de riqueza que a maioria dos humanos ao longo da história jamais poderia ter sonhado. E essa vida longa e luxuosa que está à sua frente vai te deixar deprimido. Mas não se desespere, existe uma correlação inversa entre depressão e exercício físico. Façam isso, corram, meus belos intelectuais. 5. Sejam rigorosos com suas opiniões. Precisamos pensar criticamente, não só sobre as ideias dos outros. Sejam rigorosos com suas crenças. Leve-as à varanda e bata nelas com um taco de cricket. Seja rigoroso intelectualmente. Identifique seus vieses, preconceitos e privilégios. A maioria dos debates sociais persiste pela falta de reconhecimento das nuances. Costumamos criar falsas dicotomias e depois defender um ponto com 2 conjuntos de pressupostos totalmente diferentes. É como 2 tenistas tentando vencer uma partida, jogando belos golpes em quadras diferentes. Aliás, por favor, não cometa o erro de pensar que as artes e as ciências estão em conflito uma com a outra. Essa é uma ideia recente, estúpida e prejudicial. Não é preciso ser anticientífico para criar ou escrever belas obras. Se você precisa de provas, Twain, Douglas Adams, Vonnegut, McEwen, Sagan, Shakespeare, Dickens, só para começar. Não é preciso ser supersticioso para ser poeta, nem odiar tecnologia transgênica para se importar com a beleza do planeta, ou afirmar ter alma para promover compaixão. A ciência não é um conjunto de conhecimentos ou sistema de crenças, mas sim um termo que descreve a aquisição gradual de compreensão humana por meio da observação. A ciência é incrível. Artes e ciências devem unir esforços para aprimorar a comunicação do conhecimento. 6. Seja um professor.
Por favor, por favor, por favor, seja um professor. Professores são extremamente admiráveis e importantes. Você não precisa fazer isso para sempre, mas, se estiver em dúvida sobre o que fazer, seja um professor incrível. Mesmo que você não seja um professor, seja um professor. Compartilhe suas ideias, valorize sua educação, alegre-se com o que você aprende e espalhe isso. 7. Defina-se pelo que você ama. Ultimamente, quando me perguntam sobre meu gosto musical, respondo que não ouço rádio porque as letras das músicas pop me irritam. Quando me perguntam que comida gosto, digo que óleo de trufa é usado demais e é meio desagradável. Vejo isso direto na internet. Pessoas cuja ideia de fazer parte de uma subcultura é odiar Coldplay, futebol, feministas ou o Partido Liberal. Costumamos nos definir em oposição às coisas. Como comediante, vivo disso. Mas tente também expressar sua paixão pelas coisas que você ama. Seja demonstrativo e generoso nos elogios àqueles que você admira. Envie cartões de agradecimento e aplauda de pé. Seja quem cria, não só quem critica. 8. Respeite quem tem menos poder que você. Não me importa se você é a pessoa mais poderosa da sala. Vou te julgar por como trata o menos poderoso. 9. E não tenha pressa. Você não precisa saber agora o que fará para sempre. Não estou dizendo para ficar por aí o dia todo fumando maconha, mas também não entre em pânico. Quase todos que conheci e tinham certeza da carreira aos 20 anos agora, enfrentam crises de meia-idade. Eu disse no começo desse papo que a vida não tem sentido. Não foi uma afirmação leviana. Eu acho absurdo a ideia de buscar sentido no conjunto de circunstâncias que existe depois de 13,8 bilhões de anos de eventos sem direção. Só os humanos mesmo para achar que o universo tem um propósito para eles. Porém, não sou niilista nem cínico, na verdade sou até romântico. E aqui está a minha ideia de romance. Você logo estará morto. A vida às vezes vai parecer longa e difícil e, meu Deus, é cansativa. E às vezes você vai estar feliz, às vezes triste, e então você vai envelhecer e vai morrer. Só há uma coisa sensata a se fazer com essa existência vazia, que é preenchê-la. Preencha! E na minha opinião, até que eu mude de ideia, a vida é melhor preenchida aprendendo o máximo que você puder sobre o máximo de coisas possível, sentindo orgulho do que você faz, tendo compaixão, compartilhando ideias, correndo, sendo entusiasta. E ainda há o amor, viagens, vinho, sexo, arte, filhos, generosidade e escalar montanhas. Mas você já sabe disso. É uma coisa incrivelmente empolgante essa sua vida, sem sentido,